Né? Bom, então, estamos gravando a fala. Eu quero pedir para que as pessoas, quando forem entrando, que desativem o som, porque às vezes tem algum ruído em casa e que atrapalha. E eu vou ficar aqui controlando para desligar, né? Deixar por enquanto a Flávia falar. A Flávia é professora da UF e minha amiga de longa data, né? Quando eu conheci a Flávia, ela estava terminando a graduação, estava entrar no mestrado, e nós somos, além de colegas, de trabalharmos juntas em muitas coisas, somos amigas, né? Pelo menos eu considero assim, acho que somos bem amigas, e é uma pessoa que tem um trabalho muito bonito e muito sério, né? Com a discussão sobre a história da matemática, e é professora da pedagogia, então ela conhece bem as questões que a pedagogia às vezes traz, né, em relação às dificuldades e às facilidades, aos gostos e aos desgostos com a matemática, né? E então, ela vai conversar um pouco com a gente, e no final ela vai ter um tempo de conversar, e no final a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, mas vocês podem fazer pergunta também pelo chat, e que depois eu leio. Então, vou passar a palavra para a Flávia, vou desligar meu microfone aqui também, para não ficar atrapalhando, tá bom? Vai ser problema, né? Abaixo, já tá uma coisa não, ó. Acho que tem um microfone aberto aí. Olha aqui, Patrícia. Bom, boa noite a todos. Como a Bebel falou, eu sou a Flávia e, bom, espero que o convite, agradeço primeiramente o convite, né, da Rosana, da Isabel, do Rafael e da Denise para estar aqui com vocês. Atuo na pedagogia, no curso de pedagogia da UF, mas também no curso de licenciatura em matemática da UF. E, bom, a encomenda que me fizeram foi falar um pouquinho sobre história da matemática. E aí eu fiz aqui um encaminhamento que eu achei para a gente também não ficar fazendo muita teorização. Eu entendi que tentei escolher um caminho em que a gente pudesse fazer algumas explanações a respeito de possibilidades de trabalhar com a história da matemática, especialmente nos anos iniciais. Estou entendendo aqui que é um grupo de pedagogia, então, que vão trabalhar com crianças, né, de 1º ao 5º ano. Deixa eu só te perguntar uma coisinha, Bel, quanto tempo eu tenho? A gente não conversou, você fala e depois a gente faz perguntas. Se você achar que eu estou me demorando, tá? Vou tentar fazer aqui num ritmo não muito lento, porque eu também botei muitos exemplos, então ou eu passo meio batido e depois, conforme for, a gente volta nos exemplos. Como eu Flávia, eu já liberei para você compartilhar, tá? Tá. Compartilhar, tá? Como eu estava falando, eu quis fazer uma apresentação que não fosse muito teórica, então eu quis trazer, na realidade, algumas justificativas do trabalho com a história da matemática nos anos iniciais. Então, eu pensei em falar um pouquinho de alguns desses motivos, algumas dessas razões pelas quais eu entendo e defendo o uso da história da matemática no ensino, não só nos anos iniciais, mas aqui os exemplos que eu tentei colocar têm conexões com temáticas e com conteúdos que podem ser trabalhados nos anos iniciais, então não coloquei nada de conteúdos avançados, que também tem a sua interlocução com a história da matemática. Então, eu tentei colocar aqui alguns exemplos de contextos pertinentes a esse segmento. Deixa eu ver aqui para compartilhar, porque eu não estou acostumada com o Zoom, então vamos ver aqui se vai dar certo. Vocês já estão vendo aí como é que... Está, Flávia, já está aparecendo já. Mas você pode pedir para abrir a tela, fazer igual como você faz mesmo, para poder... Isso. Vocês estão vendo? Sim, está aparecendo. Então, ok.
Então, eu intitulei essa fala de História da Matemática nos anos iniciais, né? Por que e como abordar. A primeira coisa que eu coloquei aqui, só para a gente ter um marco, né? É que a defesa dessa história da matemática, ou do uso da história da matemática no ensino, ela, aqui no Brasil, ela veio de maneira mais forte, reforçada pensando, né, em termos de documentos oficiais, pelos parâmetros curriculares nacionais, que é um documento da década de 90, né, especialmente esse trecho aqui que eu tirei foi do PCN da antiga, né, primeira a quarta série, que corresponde hoje aos anos iniciais, né, parte dos anos iniciais. Então, já desde esse momento, havia uma motivação, um movimento dos educadores matemáticos, entendendo que era importante levar para o ensino, para a sala de aula, a história da matemática, que no documento era visto como um recurso para se fazer matemática em sala de aula. Então, eles fazem algumas explicações, trazem, né, algumas justificativas para essa incorporação da história da matemática, como, por exemplo, pensar nas necessidades e preocupações das diversas culturas, em diversos momentos históricos, para estabelecer comparações entre os conceitos e os processos matemáticos do passado e do presente, esclarecer ideias matemáticas que estão sendo construídas pelos alunos, dar respostas a alguns porquês, por que isso acontece, por que isso aqui é assim, que os alunos, né, a pergunta eterna dos estudantes é por que isso, por que aquilo, ou quem inventou aquilo. Então, eles trazem um textinho, e é esse texto assim mesmo, é pequenininho, que faz uma menção à história da matemática nesse documento. Entretanto, essa abordagem de como utilizar, ou o que fazer com a história da matemática no ensino, é uma lacuna que o documento acaba deixando. Então, o documento defende o uso da história da matemática, mas ele não mostra muitos caminhos de como você fazer isso. Isso fica um pouco a cargo do próprio professor e da década de 90 para cá, os próprios livros didáticos têm se ocupado em tentar concretizar essa defesa em atividades né, ao longo do texto. Então, a gente consegue visualizar, embora pouco, a presença da matemática, ou melhor, da história da matemática nos livros didáticos. Mais recentemente, a gente tem o documento da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento agora, né, de 2018, e logo no começo da explanação, quando eles falam das competências específicas de matemática para o ensino fundamental, a primeira competência destaca reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto... Tem algum microfone aí aberto. Gente, por favor, desliguem os microfones. Então, o texto fala: reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, e em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Então, a dedicação, vamos dizer assim, da BNCC para a história da matemática é bem mais discreta, entendo que na mesma direção, né, de pensar reconhecer a história da matemática como importante, mas o texto que se apresenta é bem mais reduzido, e tem um outro pedacinho aqui que eu destaquei na página 268, que já, não na parte geral, mas na parte já do ensino fundamental de 6º ao 9º ano, que tem essa frasezinha que é o que aparece textualmente, história da matemática.
Então, eles falam, cumpre também considerar que para a aprendizagem de certo conceito ou procedimento é fundamental haver um contexto significativo para os alunos, não necessariamente do cotidiano, mas também de outras áreas do conhecimento e da própria história da matemática. Então, aqui a história da matemática ela é vista como um contexto em que é possível pensar a matemática, em que é possível ver a matemática. Então, o que a gente pode entender, que a gente defende, que a gente compreende, é que, sim, em diversos momentos da história da matemática, diversos momentos mostram essa interação do homem com outros homens, com o seu meio, e essa interação que permitiu a criação de conhecimentos matemáticos que são usados em várias situações da nossa vida cotidiana e que são conhecidos desde a antiguidade e que, desde então, eles vêm se aperfeiçoando, vêm se desenvolvendo e eles estão ligados a diferentes culturas, né, a diversas culturas, e se desenvolveram também em variadas partes do mundo. Então, isso a gente compreende. E aí eu comecei a colocar aqui, de forma um pouquinho mais detalhada, e tentando fazer algumas aproximações, como eu tinha comentado no começo, de uma maneira a continuar a defesa do uso da história do ensino e tentar puxar em que tipo de conteúdo que a gente pode trabalhar a história da matemática, né? Que conteúdos da educação básica são potenciais e de que forma a gente poderia chamar a história da matemática para a conversa junto com o desenvolvimento do conteúdo que a gente está ali trabalhando. Tá? Então, eu fiz aqui algumas escolhas de motivos, né, que justificam, que defendem o uso da história da matemática no ensino, e coloquei também, fiz aqui algumas escolhas de conteúdos, de exemplos para mostrar para vocês. Então, uma primeira justificativa também, que está englobada de alguma forma nessa justificativa desde lá do PCN, é a ideia de que a história da matemática ajuda a aumentar a motivação dos estudantes para a aprendizagem da matemática. E uma maneira de tentar fazer essa motivação é apresentar os conteúdos do programa, levando em conta esse desenvolvimento histórico e, por exemplo, que eu destaquei aqui, problemas que matemáticos de outros tempos resolveram, que dificuldades que eles encontraram, e o que levaram esses matemáticos a introduzir certos conceitos. Então, eu botei aqui em destaque a questão dos problemas matemáticos, porque eu acho que no ensino fundamental 1, né, de primeiro ou quinto ano, trabalhar com problemas é também uma competência importante, né, a resolução de problemas no ensino da matemática, e a gente pode trabalhar com problemas matemáticos ligados à história da matemática, né, que são de outros momentos históricos. Então, eu destaquei aqui um que é bastante conhecido, que é o problema dos coelhos do Fibonacci, que foi um matemático, né, viveu no século XIII, e ele tem um probleminha bastante conhecido, que é dos coelhos, da reprodução dos coelhos, em que ele tem alguns pressupostos, né? Então, o problema tem um macho e uma fêmea que nascem no início do ano. Depois de 2 meses de idade, esse casal produz um par, né, de filhotes, também um macho e uma fêmea, e então outro par a cada mês. E outra informação é que pressupondo que não tem mortes ao longo do ano. E aí a pergunta está baseada em olhar para esses dados, para essas informações, e tentar verificar quantos coelhos a gente vai ter ao final do ano, ou seja, após 12 meses, quantos coelhos se obtém com essa dinâmica. E se os alunos conseguem detectar um padrão para essa sequência. Então, lembrando a vocês que o trabalho, por exemplo, com sequências numéricas é um ponto a ser estudado nos anos iniciais. Então, é uma motivação, né, um bom probleminha para a gente pensar no trabalho com problemas históricos e também com matemática que é pertinente a esse segmento.
Então, aqui tá, eu peguei essa ilustração aqui da internet, que eu achei bem bonitinha, né? Então, tem aqui a simulação do que é o problema do Fibonacci. Então, no primeiro mês você tem aquele casal, no segundo mês ele se mantém, no terceiro mês ele tem essa reprodução e começa a aumentar numa certa velocidade e fazendo esse mesmo padrão, a gente tem no final de 12 meses um número de 144 coelhos. Então, observando essa sequência, né, aqui tem uma parte dessa sequência, 1, 2, 3, 5, 8, e depois tem outros termos, né, 13, 21, 34. O que a gente pode observar dessa sequência? Que padrão que está acontecendo? É claro que quem conhece esse problema sabe que a gente tem outros desdobramentos desse problema que geram uma matemática mais avançada. Mas a gente consegue, nos anos iniciais, trabalhar de forma, pelo menos inicial, com a ideia de sequência, com a ideia de percepção de padrão. Então, é um padrão que pode ser reconhecido pelos alunos, está acessível aos anos iniciais. Tá? Um outro exemplo que eu trouxe aqui, né, e que a gente também tem consciência, é que a gente tem ao longo da própria história da civilização, né, histórias, lendas, contos que tem feito essa função de transmitir conhecimentos, informações, até via oral mesmo. Então, eu trouxe aqui, nessa ilustração, tem 3 dessas lendas, né? Uma que é do quadrado mágico, a que está aqui no centro é do Tangram, e aqui da direita da Torre de Hanoi. E aí eu trouxe com um pouquinho mais de detalhe o quadrado mágico, que também é um recurso que é interessante, né? Então tem esse apelo também para o lúdico, para a questão da história da matemática, para essa ideia de lendas, né? Então eu trouxe aqui um pouquinho sobre essa história dos quadrados mágicos. Então, o que se conta, né, que é uma lenda, que por volta do ano de 2800 a.C., ocorreram sucessivas inundações no rio Lo, que é na China, destruindo culturas e campos e provocando o desespero da população. Para aplacar a fúria do deus do rio, a população teria colocado várias oferendas nas margens do rio, e cada vez que era feita uma oferenda, surgia das águas, né, uma tartaruga que dava uma volta na oferenda e depois submergia novamente. E aí, a certa altura, alguém reparou que a tartaruga, no seu casco, tinha um determinado padrão, e nesse casco a gente localizava esse padrão que está aqui nessa imagem, né? Aqui foi uma imagem de um selo comemorativo aos quadrados mágicos que foi lançado, eu deixei aqui o link para vocês. Então, há essa lenda em volta dos quadrados mágicos e dessa inscrição que remete aos quadrados mágicos no casco da tartaruga. E aí, então, assim, o que são os quadrados mágicos, né? Para quem não sabe, o quadrado mágico é uma tabela, né? Basicamente, quadrada de lado n, que pode ser... Essa imagem aqui é um quadrado de ordem 3, né? De lado 3, em que a soma dos números, tanto das linhas, quanto das colunas, quanto das diagonais, é sempre a mesma. Então, nesse caso aqui, a gente tem um quadrado mágico de ordem 15, né? Então, a gente pode fazer essa soma em todas as direções, a gente obtém sempre o mesmo número. Então, 2 mais 7 mais 6 é 15, 6 mais 1 mais 8 é 15, 4 mais 3 mais 8 é 15, então, e também nas diagonais. Então, novamente, aqui a gente está trabalhando com conteúdos que são acessíveis ao ensino fundamental, então, soma de números naturais. Então, é uma outra possibilidade que eu trouxe aqui, um outro exemplo para a gente abordar essa questão da história da matemática no ensino. Ainda pensando em problemas, eu trouxe aqui também mais 3 probleminhas que talvez vocês já tenham visto com outros formatos, né, outros enunciados,
que é esse problema aqui, ele é atribuído, né, um matemático chamado Alcuino de York, no que ele escreveu um livro no século IX. Então, esse probleminha é mais um daqueles problemas conhecidos como problemas de travessia, e esse enunciado aqui ele fala, né, um lobo, uma cabra e um repolho devem ser transportados para outra margem de um rio num barco que só aguenta um deles, além do barqueiro. Como se deve fazer para que o lobo não coma a cabra e nem esta coma o repolho? Esse problema ele tem várias versões, vamos dizer assim, né? Esse aqui é com uma cabra, um lobo e um repolho. Tem outras que são mais modernas, que são com pessoas tentando atravessar missionários e os canibais. Então, tem vários problemas que envolvem essa ideia de travessias. Então, é um outro problema assim, que é divertido, que tem um desafio por trás e que também está acessível a alunos de ensino fundamental, né? Dentro desse livro, né, do Alcuino de York, a gente também tem mais 2 outros probleminhas que também são conhecidos. Esse primeiro, talvez vocês já tenham visto nos livros, por exemplo, do Malbataan, que ele fala, né, 30 frascos, 10 cheios, 10 pela metade e 10 vazios devem ser divididos entre 3 filhos, de modo que frascos e conteúdos sejam partilhados igualmente. Como é que pode ser feita essa divisão? E um outro, também desse mesmo livro do Alcuino, um cachorro põe-se a perseguir um coelho que está a 150 pés à sua frente, saltando 9 pés, enquanto o coelho salta 7. Com quantos saltos o cachorro alcança o coelho? Então, são probleminhas que eu tirei do livro, né, de Introdução à História da Matemática, do Howard Eaves, mas que são oriundos desse livro bem mais antigo, né, do século IX, do Alcuino de York. Então, todos eles, como eu falei, são problemas assim que têm um certo desafio, e isso também é uma coisa interessante de trabalhar nos anos iniciais. Então a gente consegue misturar a resolução de problemas, a ideia de pensar em desafios e a ideia de trabalhar com problemas históricos, por exemplo, tá? Uma outra razão para a gente pensar na defesa da história da matemática no ensino por exemplo, que a história da matemática ajuda a criar um ambiente multicultural. Então, a história da matemática mostra que o desenvolvimento da matemática aconteceu em diversas partes do mundo, em diversas civilizações ao longo do tempo. Então, só para citar aqui algumas, né, a gente tem muito do que a gente aprende hoje na educação básica vem da matemática do Egito, né, que está no continente africano, não só no continente africano, mas na Grécia, no Oriente Antigo, que a gente relaciona mais ou menos na região que hoje é ocupada pelo Iraque, pelo Irã, na Europa também, em países como a França, a Itália, entre outros, na China, na Índia. Então, a matemática ela se compõe de vários conhecimentos de várias civilizações. Então, não foi uma única civilização que inventou a matemática num único local e num único tempo. Então, pensando nesse motivo, por exemplo, né, de pensar nessa multiculturalidade, isso ajuda também a gente a puxar outras formas de pensar, como trabalhar com a história da matemática em sala de aula. Por exemplo, é óbvio que a gente não tem conhecimento de toda essa matemática, por exemplo, que foi feita na China, na Índia, na Europa. Então, por conta de a gente não saber tudo, né, a gente pode usar justamente esse desconhecimento para estimular que os estudantes façam pesquisas sobre a história da matemática. Então, tem várias perguntas, né, vários questionamentos que a gente pode fazer e que estimulam que eles desenvolvam pesquisas.
né? Então, algumas coisas eles já sabem, outras coisas eles podem consultar, e aí tá, né, a gente tem não só os livros, mas a internet para a gente ter essas pesquisas. Então, a gente tanto pode pensar em oferecer oportunidades de pesquisa para os estudantes a partir da história da matemática, né? Fazer algumas perguntas ou deixar que surjam as perguntas, né, por eles mesmos, que curiosidades que eles têm, e também pensar que a história da matemática vai também possibilitar que os alunos possam estudar outros tópicos, né, por conta própria, que eles tenham interesse. Então, motivados por algumas coisas que a gente desenvolve em sala de aula, eles possam também ter outros interesses e alargar os seus estudos. Além disso, uma outra razão que também estava lá no PCN, né, já desde o PCN e também na BNCC, o fato de que a matemática ela mostra o lado humano e social da própria matemática, né? A história da matemática mostra esse lado humano e social, ou seja, quem foram essas pessoas que desenvolveram esses conceitos que a gente trabalha hoje, né? Então foram pessoas, não é? Esses matemáticos eles não foram entidades mágicas, né? Foram seres humanos que viveram, que atuaram nas suas civilizações, nas suas épocas, desempenharam papéis sociais. E aí eu quis destacar aqui, talvez vocês tenham assistido há uns anos atrás, um filme chamado, que aqui no Brasil ficou traduzido como Estrelas Além do Tempo, e que traz a história real de 3 cientistas afro-americanas que trabalharam na NASA e que elas exerciam a função de calculadoras humanas. Então, quando você não tinha computadores, você tinha que fazer os cálculos à mão, né, de cabeça. Então, havia uma série de mulheres que foram contratadas, no filme relata isso, quem não assistiu, assiste porque é muito interessante, que trabalhavam como... refaziam os cálculos, né, dos engenheiros, dos físicos lá da NASA. E essas 3 mulheres que são as protagonistas desse filme. Então, a gente precisa também fazer uma associação, né? Pensando que o professor também dos anos iniciais é um professor polivalente, a gente precisa também dar conhecimento a quem faz matemática, ou quem já fez matemática, que não são só os homens. Então, a gente consegue dar um destaque nesse filme, que é interessante, até para essa mudança de olhar que nós mesmos temos em relação aos conhecimentos, né? Como é que os conhecimentos são produzidos pensando no desenvolvimento de uma civilização, né? Então, chamei aqui o livro, mas eu coloquei aqui num outro slide também algumas outras mulheres matemáticas que né, suaram bastante para poder estudar, inclusive, matemática, porque nas suas épocas, né, nas épocas em que elas viveram, sequer elas tinham permissão, por exemplo, para estudar matemática como os homens. Então, também fazendo um vínculo com as calculadoras humanas, né, do livro lá, do filme Estrelas Além do Tempo, a participação das mulheres. E a Ada Lovelace, por exemplo, ela esteve associada à computação, né? Então, uma forma também de associar a história dessas mulheres, tanto dessas quanto de outras, é pensar, por exemplo, em como é que a gente tem, por exemplo, hoje os instrumentos de cálculo. Hoje a gente tem as calculadoras e outros instrumentos do passado, o ábaco, o soroban, que é um tipo de ábaco. Então, é uma outra forma de a gente incentivar também pesquisas relacionadas à história da matemática, a própria história da civilização, a história dos instrumentos de cálculo, que é tão importante, e a gente consegue fazer essas pontes com os conhecimentos, né, os conteúdos e a história. Bom, avançando aqui para a gente não se demorar muito.
uma outra justificativa, né? Então, a história da matemática aumenta a percepção do desenvolvimento histórico da matemática, situando o surgimento, por exemplo, de conceitos e estratégias de resolução ligadas às necessidades do homem em um dado momento. Será que tudo sempre foi do jeito que é hoje? Quando a gente pensa, por exemplo, nos registros do sistema de numeração, sei que vocês leram lá o livro do Caraça, né? Então, provavelmente, ele fala... Tem um capítulo lá do livro do Caraça que ele fala dos sistemas de numeração. Ou, por exemplo, os algoritmos das operações, será que só tem esses algoritmos que a gente usa hoje? Será que o algoritmo para multiplicação sempre foi esse? Não tem outro? Então, eu também coloquei aqui alguns exemplos, né? Para trabalhar, por exemplo, com sistemas de numeração de outras civilizações, aqui coloquei o sistema de numeração do Egito, que também é bastante comum de a gente encontrar nos livros didáticos. Então, assim, meu entendimento é que não é somente uma coisa a ser apresentada como uma curiosidade. Olha que bonitinho, eles faziam o símbolo dessa forma. Mas é uma forma que a gente consegue, por meio da história da matemática, também fazer uma comparação, por exemplo, das características de um sistema antigo e das características, por exemplo, do nosso sistema de numeração. Que problemas será, por exemplo, que eles enfrentavam para fazer contas, ou que hoje, por exemplo, com os algoritmos que a gente usa, a gente não enfrenta? Como é que eles lidavam com a questão, por exemplo, do zero? Então, é uma série de perguntas que a gente pode se colocar e colocar para os alunos em confronto com o nosso sistema de numeração atual. Aqui também trouxe um exemplo de um sistema uma forma, né, de multiplicação e divisão também dos egípcios, que na realidade está baseado somente em multiplicações por 2. Então, reparem que quando a gente faz uma conta de multiplicação, por exemplo, aqui essa que eu coloquei aqui, 26 vezes 33, a gente teria que ter a tabuada do 6, né? 3 vezes 6, teria que ter a tabuada do 6 e a tabuada do 3. Ou quando a gente pensa em 753 dividido por 26, né? Nosso algoritmo da divisão geralmente assusta um pouco os alunos, é um algoritmo mais complicado, mas esse algoritmo aqui dos egípcios, ele estava baseado somente em multiplicações por 2. Eu vou deixar para vocês depois olharem com atenção, mas tem as explicações aqui direitinho, depois posso passar os slides para a Bel, e fica aí como uma curiosidade para vocês entenderem como é que ele funciona. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é inspirado em como os gregos entendiam. Claro que aqui tem uma versão mais moderna, né? Mas uma forma de como os gregos entendiam, ou melhor, representavam os números primos. Então, se a gente for pensar que um número primo é um número que tem somente 1 e a si mesmo como divisor, de que forma que a gente poderia ver geometricamente que um número é primo? Então, se a gente vai fazer, por exemplo, ali o 12, que é o que está ali em rosa, quantas configurações que a gente consegue fazer com 12 quadradinhos? A gente consegue fazer 12 vezes 1, 1 vezes 12, 2 vezes 6, 6, várias. Mas com 11 ou com 7, a gente só consegue fazer ou 1 vezes 7 ou 7 vezes 1, que é basicamente mudar ou na horizontal ou na vertical os quadradinhos, né, dispor. Então, é mais uma forma de a gente apresentar conteúdos tendo uma inspiração histórica. Bom, avançando. Também, em relação a tudo isso que eu comentei, né, a história da matemática também pode criar oportunidade para outras atividades interdisciplinares. E aí eu considero que, mais uma vez, como professor dos anos iniciais é polivalente, ele se utiliza bem dessa articulação e dessas possibilidades, porque aí ele pode pensar não só na matemática, mas na história,
na geografia, na educação física, na língua portuguesa, em outras áreas do conhecimento, e não necessariamente trabalhar somente com a matemática. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, que talvez seja já conhecido de vocês, é o trabalho com sistemas de medida antigos, que muitos deles eram baseados em partes do corpo, e que ainda é um sistema utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né, em que eles usam jarda, ainda usam a polegada, o pé. Então, é uma possibilidade, é um assunto em que a gente pode fazer algumas conexões com outras áreas do conhecimento. E aí aqui eu coloquei também, dentro desse mesmo exemplo, uma dica de um vídeo, tá lá no YouTube, é daquele canal TED-ED, em que eles fazem justamente um pouco dessa abordagem histórica. Então, é um vídeo pequenininho que vocês podem assistir e que eles fazem essa justificativa de como surgiu o sistema métrico, como a gente tem hoje, e algumas justificativas e situações em que a gente tem outros países, né, que não adotam, como eu falei, a Inglaterra e os Estados Unidos. E aí, dentro dessas situações que justificam, por exemplo, alguns problemas que ocorrem com o sistema métrico decimal, aí, não sei se vocês acompanharam, teve uma situação há uns anos atrás, em que teve uma sonda da NASA que explodiu no espaço justamente por esse conflito dos sistemas de numeração. Então, de sistema de medidas. A sonda teria recebido, né, lá os computadores teriam recebido instruções em 2 sistemas, no sistema de numeração que a gente utiliza, no sistema de medidas que a gente utiliza, e o sistema de medidas americano. E os computadores não conseguiram se organizar lá para converter as medidas, e isso fez com que a sonda explodisse e deu um prejuízo enorme para os americanos. E aqui uma outra situação, né, que também é motivada por esse aprendizado do sistema métrico, que é em relação quando a gente viaja. Então, em outros países, o sistema de medidas ele interfere, por exemplo, no tamanho do sapato, no tamanho da roupa. Então, a gente tem aqui uma medida que é, sei lá, uma calça 42, mas que num outro país, como os Estados Unidos, não é essa mesma numeração. Então, a partir de um desenvolvimento histórico sobre o tema, a gente pode falar sobre o sistema os sistemas de medidas em vários aspectos, né? Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com a leitura de textos, como esses aqui. Então, você discute história, você discute geografia. Então, o tema não fica só parado na história da matemática, ele consegue se desdobrar para outras áreas, né? Pensando também em sistemas de medidas, aqui eu trouxe 2 exemplos de livros didáticos que falam também de medidas de tempo, então uma possibilidade de trabalhar também com instrumentos antigos, ou com a origem do próprio calendário, por exemplo, o relógio de sol, a ampulheta, como é que povos antigos faziam medições de tempo. Então, mais uma vez, esse trabalho interdisciplinar se torna possível. Também aqui com a história do dinheiro, que é também bem interessante, tá? E aí, já tentando finalizar, também uma outra motivação, né, que a história da matemática muda também a concepção que os alunos têm da matemática. Então, coloquei aqui, né, a história da matemática traz ao conhecimento do aluno não só os conceitos, mas os fatos relacionados com as descobertas matemáticas. Então, a maior parte dos alunos não tem ideia de que a matemática se desenvolveu lentamente durante milhares de anos, respondendo a estímulos internos e externos e internos. Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma linha do tempo, uma exploração sobre a própria vida dos matemáticos. Então, ligando isso com alguns daqueles outros motivos anteriores, para fazer pesquisas, a gente pode fazer um pouco essa mudança
de concepção nos alunos. E aí, realmente, para finalizar, eu trouxe aqui, quando eu conversei com a Bel inicialmente, eu comentei com ela, vou fazer alguma coisa pegando a história da matemática nos livros didáticos. E aí, qual foi, assim, eu já tinha uma percepção de que nos anos iniciais, essa utilização, essa presença da história da matemática nos livros para os anos iniciais, ela já se apresentava de maneira mais discreta. Nos livros de 6º ao 9º, talvez seja o segmento em que ela é mais presente nos livros didáticos. E essa percepção, eu localizei essa pesquisa, que é um artigo que saiu agora, em 2021, do Pacheco e outros autores, em que eles vão falar da história da matemática justamente em livros didáticos dos anos iniciais. E aqui eu destaquei só o resumo em que eles colocam a conclusão do estudo deles. Então, eles falam que os resultados da pesquisa sinalizaram para um pouco tratamento dado à história da matemática nesse segmento, né? Dentre os conteúdos propostos para o processo de ensino e aprendizagem da matemática, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, verificou-se nos livros didáticos analisados que a ênfase da história da matemática está centrada na discussão sobre os sistemas de numeração, que foi um dos exemplos que eu comentei com vocês, que vocês devem ter lido lá no livro do Caraça, e que eu trouxe aqui. Então, repara que essa foi uma das coleções que os autores analisaram. Então, eu fui à coleção de livros e verifiquei, por exemplo, que tanto no livro do 1º ano, quanto do 2º ano, quanto do 3º ano, quanto do 4º ano, aparece essa abordagem, por exemplo, relacionada, que é o que os autores comentam, que é a que aparece com mais frequência, da parte da história da matemática voltada para os sistemas de numeração. E eu acho que nos exemplos que eu coloquei aqui, a gente tem como perceber que tem muito mais formas de trabalhar com a história da matemática, além de trabalhar somente com a história dos números. Então, espero que eu tenha deixado aqui alguns exemplos e vocês também se interessem de pensar em outras possibilidades de trabalhar com a história da matemática, que nos livros didáticos, se nos livros didáticos ela não está coberta como a gente desejaria, né, de forma a tocar em vários conteúdos, a gente consegue complementar esse livro, consegue levar outras discussões para trabalhar com a história da matemática no ensino. Esse tema é interessante? Sim, é interessante trabalhar com a história dos números, dos sistemas de numeração, mas acho que a gente consegue ver aqui nos exemplos que, além disso, a gente pode trabalhar para além desse único campo que é dos números, mas outras tantas áreas, a geometria, a própria álgebra, né, com aquele exemplo das sequências, ou resolução de problemas diversos, os algoritmos das operações. Então, a gente tem outras possibilidades de trabalhar com a história da matemática, mas o professor precisa conhecer esses conteúdos para conseguir fazer o bem uso desses conhecimentos em sala de aula, né? Então, espero ter colaborado aqui com algumas sugestões para vocês se animarem a levar a história da matemática para a sala de aula, tá? Então, é um pouco isso que eu queria falar. Acho que me contive aqui no tempo para não ficar muito chato para vocês, tá bom? Obrigada. Tá sem som, Bel. Isso, Flávia, muito bom. Nossa, muito obrigada. Quero dizer aqui que a gente está oscilando aí entre 68 pessoas e 75, né? Umas caem e entram depois, né? E muitos elogios aqui no chat, dizendo que as pessoas estão gostando e que gostariam de ter
a sua apresentação, se você puder depois compartilhar com a gente, né? Eu disponibilizo lá na turma, no ambiente lá. Sim, eu me policiei para botar todos os links, porque geralmente eu vou fazendo, pego imagem da internet, eu pego de algum livro e esqueço de colocar os links. Então, assim, esse artigo, por exemplo, que eu citei agora, por último, coloquei lá o link, então tem o trabalho que foi feito, é um artigo, mas tem uma pesquisa de mestrado associada, então botei lá as referências bonitinho. Tem dois aspectos. Peraí, Denise, deixa eu só terminar aqui. Tem dois aspectos que eu queria comentar, que talvez depois a Denise fala, mas depois você pudesse falar, que acho que foi um aspecto que eu andei reforçando muito com as alunas no dia que a gente discutiu o texto do Caraça, né, e falou um pouquinho dessa questão da história. Primeiro, a matemática é uma ciência construída, né? Então ela tem um processo histórico, ela demorou um processo longo, com muitas hesitações, muitas dúvidas, muitas contradições, né? Que foram, ao longo do processo, se desenvolvendo. Então não é uma ciência neutra, nem aquela ideia de exata, como as pessoas veem equivocada. E compreender esse processo histórico, pelo menos perceber que tem a história, também faz o aluno, faz a criança, perceber essa coisa do contexto do processo de construção. Acho que isso é uma questão importante, né? Eu acho que você traz uma coisa que a gente não tinha mencionado na aula, que é importante, a participação das mulheres na construção da matemática, né? Que muitas vezes parece que é a história dos homens e parece que é a história dos europeus, né? Então, eu até recentemente, talvez pela possibilidade de ter orientado um aluno de Moçambique, eu conhecia um pouco da história e dos sistemas de numeração africanos que eles têm. Então, que a gente fala, né? Você até falou em tal lugar que é na África, mas existe uma outra África negra que ela também tem história, que também teve uma contribuição importante, né, no processo de construção do conhecimento, que eu acho que é importante a gente perceber, né? Então, acho que são esses aspectos que eu acho assim, importantes, né? Nossa, gostei demais, né? Porque você traz você traz, né, com clareza essa ideia de que o professor, né, a gente como professor precisa motivar o aluno e muitas vezes buscar, né, a gente busca na internet, busca em outro livro, porque pode ser que o livro que a gente esteja usando, aquilo esteja muito fragilizado, né? Então a gente precisa buscar outras coisas. Denise? Eu acho que com tudo, né? E aí só para complementar, o livro didático, ele vai nessa pesquisa que eu citei, que o autor ele pegou 3 livros, e 3 livros, vamos dizer assim, considerados livros legais. Então, e aí eu fui lá, folha por folha, de um desses livros, e fiquei realmente impressionada, porque a mesma abordagem, né, no sistema de numeração, por exemplo, por isso que eu fiz questão de botar nos últimos slides, uma página do primeiro ano, do segundo, do terceiro e do quarto ano, a mesma abordagem. Então, parece que os livros estão só carimbando, né, o ticket, né? Botei aqui uma parte de história da matemática. Mas não basta ter a história da matemática no livro. Essa presença ela precisa ser significativa. E a gente percebe que o livro didático não está suprindo isso nesse aspecto. Então, sim, além dos estudantes poderem fazer pesquisas, o professor também precisa pesquisar. Eu não sei como trabalhar com história da matemática porque eu não conheço. Vamos ter que conhecer, né? Nem eu sei tudo, ninguém sabe tudo. Então, tem formas e formas, ou conteúdos que são mais adequados a um segmento, outros conteúdos mais avançados a gente pode trabalhar em outros anos, mas é um processo realmente. Essa parte das mulheres, né, tem me provocado já há alguns anos, né? Então, por vários motivos, eu tenho percebido um pouco mais isso, e tenho ficado realmente irritada, né, com essa percepção de que o mundo gira em torno dos homens.
E, inclusive, na matemática, lá na própria UFA, a gente tem umas outras professoras lá que tem um projeto sobre mulheres na matemática, e a gente está em vias de implantação de uma disciplina na graduação para discutir história das mulheres matemáticas. Então, é uma coisa que tem me mobilizado muito, e na construção desses slides eu falei assim, essa ideia de que, né, quem é que faz a história da matemática? Somos todos nós, homens, mulheres, preto, branco, amarelo. Então, a gente tem que dar essa dimensão que não é só da matemática, né? É do próprio conhecimento, da ciência como um todo, que não é construída somente por um povo num determinado momento histórico, é construída, tem a participação de várias pessoas, né? E a gente está num momento político complicado, né? Tentando pensar aí na política internacional, vocês devem estar acompanhando aí nas notícias, né? Esse pessoal do Paquistão, essas confusões todas. E a gente precisa entender que isso tudo é história, né? Em que em outras épocas vários povos colaboraram, por exemplo, com daquela região ali, por exemplo, colaboraram com a matemática, seja divulgando a matemática, seja criando matemática. Então, a gente precisa ter essa percepção de que o mundo... no mundo inteiro se faz matemática, e não só na Europa, como você falou, e não só por uma classe definida ou um gênero definido. Então, parabéns, né, Flávia? E você colocou, assim, concretizou o que a gente sempre fala para os nossos alunos, né? As coisas não aparecem, o professor tem que pesquisar como, né? Isso você mostrou na sua apresentação, que o saber é produzido por nós, né? Vamos procurar como é que faz, o que cabe ou não para aquele aluno. E a maneira de produzir essas possibilidades somos nós, professores, que pesquisa, estudo, tem muita literatura disponível. E, além do sistema de numeração, né, que nós usamos a história matemática, às vezes até de maneira rasa, as possibilidades dos problemas de investigação, né? É tão assim, complicado a gente conseguir atividades de investigação para os alunos. E aqueles dos coelhos, aqueles problemas são ótimos para os alunos formular hipóteses, construir um raciocínio. Aquilo ali é muito interessante, e eu reforço sempre com meus alunos sobre isso. E que você mesmo falou e reforçou também, que a matemática não foi uma coisa que foi criada assim, foi um trabalho árduo, né, de muitas pessoas durante muito tempo, e sempre funcionado para resolver um problema, né? O Gaetano D'Ambrosio que sempre fala, o homem é um resolvedor de problemas, né? Nós temos que resolver de alguma maneira, e com o tempo essas maneiras vão sendo mais assim agilizadas ou não, mas não é porque as outras maneiras sejam erradas. Eu tenho um dado aqui que uma das primeiras universidades mundiais era na África, né? Porque a Isabel falou que eu tenho uma amiga minha que trabalha com cultura africana, e foi uma das primeiras universidades, foi lá na África, né? Só isso, gente, muito obrigada, né, Flávia, adorei. E minhas alunas devem ter aproveitado muito. Você, né, citou o Biratã, né? Eu não sou especialista em etnomatemática, nem de perto, né? Mas a gente tem também a questão da história da matemática associada à nossa própria cultura, né? Os indígenas. Então, a gente tem todo um trabalho possível de fazer com articulação, por exemplo, com a geometria, com a arte, desses padrões, né? Essa semana mesmo eu estava falando com os meus alunos sobre geometria. Então, são conexões possíveis que surgem, às vezes, com uma motivação da história da matemática, mas depois vão se espalhando, né? A gente vai falando de arte, a gente fala de geometria, a gente fala de cultura, a gente fala de história, e nesse sentido, mais uma vez, né, repito, sempre falo isso,
O professor, como é de primeiro ao quinto, que é polivalente, ele consegue se espalhar, né? A gente, quando é professor, né, de uma só disciplina, no sexto ou nono ano, a gente acaba ficando muito limitado ali no na nossa própria aula. Mas o professor das séries iniciais, ele consegue fazer um trabalho riquíssimo, porque ele parte de um ponto que é, de repente, da história da matemática, mas vai falar, né, sobre outros assuntos. Então, tem inúmeros tópicos que têm essa motivação, sei lá, falar, por exemplo, sobre coordenadas, sobre mapas. Então, tem todo um trabalho aí, eu gosto muito dessa área de falar de mapas. Então, você tem uma conexão com a geografia, com a história. Então, eu acho que isso aumenta as possibilidades do professor quando ele é responsável por trabalhar com todas as áreas, né? Então, ele não precisa ficar restrito a trabalhar somente com a matemática, ele consegue ter uma visão mais ampla e trabalhar de forma mais integral e conectada com os outros assuntos, né? Flávia, Rosana, antes de você falar, deixa eu só ler aqui o site, né? Que tem muitos elogios, as pessoas falando, nossa, que aula legal, que muito bom, enriquecedor para a nossa formação, como disse a Amanda, não vou ler, nossa, muito legal, inovação, oferecer essa disciplina, né? Gente gostando, né? Deixa eu ver aqui, nossa, que aula maravilhosa, exemplos enriquecedores, muito obrigada por trazer um pouco desse conhecimento, fomentar nossa vontade sobre pesquisar mais sobre a história da matemática, né? Só colocar alguns elogios aqui. Rosana? Que bom. Então, primeiro é isso. Obrigado, Flavinha. Acho que é bem legal trazer esses elementos, né? Principalmente de resolução de problema, que eu acho que abre, né, essa exploração, né? E, às vezes, situar os problemas, né, naquele momento e fazer uma leitura atual também é interessante, né, porque, às vezes, as maneiras de resolver podem se tornar bastante sofisticadas, né? Agora, uma coisa que eu até, de certa forma, impliquei um pouquinho implico um pouquinho, né, com o texto do Caraça, e eu comentei com o pessoal, é que eu acho que ele fala muito como uma matemática, numa perspectiva histórica, como se ela fosse menor que a matemática atual, né? Ele fala de alguma coisa primitiva, era um momento, né? Um texto muito antigo, né? E eu acho que a matemática produzida ela é contextualizada, né, como você disse, culturalmente, temporalmente, e ela era extremamente sofisticada. Quando a gente tenta pensar da maneira que as pessoas daqueles momentos pensavam, a gente tem muita dificuldade, né? A gente não consegue, às vezes, pensar com aquela lógica da história da matemática, né? Então, é isso que eu acho que é importante. Eu acho que cada matemática e o valor dela está dentro do seu tempo, né? E não é porque a de hoje é melhor do que a de ontem, né? Elas são todas importantes na medida que elas foram, em muitos casos, elas surgiram para resolver situações sociais, comerciais, né? A questão da medida, a questão do dinheiro, vinha com as necessidades dos povos, né? Então, eu queria ressaltar isso, que eu acho importante, né? Não para a gente olhar a história como que aqueles burrinhos não sabiam direito do que estavam falando. Muito a gente pelo agora contrário, que sabe, né? Exatamente. Nós somos, né, o que somos em virtude do que veio, né? Ainda citando o Caraça, quando eu fiz matemática, quando eu cursei matemática na FRJ, eu tive uma disciplina que se chamava Evolução da Matemática. E nessa disciplina, a gente usava como livro-texto o livro do Caraça. E essa palavra evolução é uma palavra muito perigosa quando a gente fala de história da matemática, porque dá exatamente esse sentido que a gente não quer dar. O sentido de evolução, em certo momento, ele dá essa ideia de uma coisa que era ruim e que foi melhorando ao longo do tempo. Na história da matemática, a gente tem exemplos bastante significativos. Vou dar um aqui. Medição do raio da Terra.
né, que foi feita pelos gregos. A medição do raio da Terra feita pelos gregos, que foi feita sem nenhuma calculadora, sem nenhum computador, deu uma medida aproximada do raio da Terra, compatível com a que a gente tem hoje feita por computadores, e que é, assim, se a gente for pensar que essa medida foi feita há não sei quantos milhares de anos antes de Cristo, é uma medida muito boa, né? E que foi feita com que tecnologia? Com isso aqui, ó, só com o cérebro, né? Então, com coisas bem simples, com percepções bem simples, com questões relacionadas a conceitos até bem elementares, né? De semelhança, por exemplo. Então, várias coisas que foram descobertas. O Newton tem uma frase também que eu gosto muito, que tem a ver com isso. Se vocês já foram lá naquele Google Scholar, Google Acadêmico, tem um pedacinho dessa frase do Newton, que está bem na parte de baixo, que diz assim, nos ombros de gigantes. Então, o Newton, a frase dele, não vou saber reproduzir aqui exatamente, mas ele fala algo do tipo, se cheguei onde eu estou, é porque eu subi nos ombros de gigantes, se referindo justamente a todo um passado que teve atrás dele. Então, são duas palavras que é proibido a gente falar quando a gente fala de história da matemática. Fulano inventou tal coisa. Não pode falar, é proibido falar isso. Ciclano criou tal coisa. Também é proibido de falar. Porque ninguém cria e ninguém inventa nada do zero. Né? Acho que só Deus, né? Para quem acredita. Então, assim, a gente não pode falar Descartes inventou o sistema de coordenadas que tem o seu nome. Nessa frase já tem um monte de enganos históricos, né? Mas, para a gente resumir aqui, a história da matemática ela é feita com várias contribuições. Né? Então, uma pessoa dispara uma ideia, o outro faz uma anotação melhor, o outro divulga, o outro estuda uma característica, então cada um contribui de uma forma. É claro que nessa disputa, e aí como a Isabel falou, né, a matemática e a história da matemática é um campo político também, e a gente percebe que ao longo do tempo, um teorema ou um resultado ficou associado ao nome de uma pessoa ou ao nome de uma outra, não necessariamente que essa pessoa tenha inventado ou criado, entre aspas, mas por questões mesmo políticas. Então, a gente associa muitas vezes essa questão toda da matemática com os homens, ou somente com os homens, ou o europeu, o branco, mas por conta de disputas históricas, disputas da própria humanidade que disputaram esses domínios, né? Então, aí tem toda uma... Como a Bel também falou no começo, né? Não é um processo neutro, é um processo de brigas políticas, de disputas, esse processo aqui funciona melhor, esse processo aqui funciona desse outro jeito, esse aqui atende melhor dessa forma, mas é um processo de disputa, né? Permanente. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, né, em termos históricos, é o Vitor, né? Fiquei curioso como era lidar com a matemática sem o suporte da escrita. Nesse contexto, havia produção matemática apoiada somente na oralidade? Ele pergunta. Sim, tem uma outra pessoa que pergunta sobre a matemática surgiu com uma linguagem universal e bem criativa. Isso aqui, a ideia de universalidade da linguagem é altamente questionável, né? Eu conversei até isso com as minhas alunas no dia da nossa aula sobre o Caraça. No caso do suporte da escrita, a gente tem que entender que hoje a gente faz matemática, a nossa principal escrita matemática ela é simbólica. E no processo desse desenvolvimento da matemática, especialmente nesse quesito, a matemática ela passa por vários estágios. Ela tem um estágio que é totalmente retórico, que é com uso de palavras, como se fosse, né, a língua materna. Depois ela por um estágio
misto, né, que usa algumas simbologias, mas ainda também palavras, e depois ela vai se tornando cada vez mais simbólica, né, e ganhando essa pretensa universalidade, né, via essa simbologia. Mas, certamente, a gente tem a matemática antiga associada também pela oralidade, né, e por objetos, né, por representações, não somente escritas. Então, a gente tem registros históricos, né, os quipos, que são aquelas cordas com nós, que estão associadas à contagem. Então, a gente tem outras possibilidades de registros dessa passagem ou desse pensamento matemático da civilização, que não era necessariamente baseada na escrita, como a gente tem hoje esse predomínio, né? Alguém mais, gente? Estou tirando umas fotos aqui, já tirei. Sem avisar para a gente, né? Para ficar mais natural. Para ver se a gente está bonita. Aí fica mais natural. Bom, eu não sei se... Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui no chat, Flávia. Acho que eu estou não. olhando aqui também, mas acho que eram só comentários. Né? Acho que eram só comentários, né? Aquele texto que você usou, eu anotei Sandra Ricardo. É um livro ou é um artigo? Não, é um artigo. Ah, tá. Um artigo desse ano, né, de 21. Esse último sobre os livros didáticos é desse ano. De agora. Não, histórias da história da matemática. Tem um outro que eu citei aqui, é um artigo também. A Flávia vai me mandar, Denise, a apresentação e eu disponibilizo para todo mundo. Aí deve ter os links lá, né? Eu adoraria também indicar livros, né, para que tipo de atividades que a gente pode trabalhar. Infelizmente, é o que a gente está presenciando, né, ou percebendo, da mesma forma que esses últimos autores que eu citei, que nos anos iniciais esse processo não está acontecendo, né, não está sendo incorporado. Eu estou tentando achar aqui talvez uma justificativa, mas nos anos finais do ensino fundamental a gente tem outros contextos, né, equações, tem outros conceitos que talvez deem mais caldo, vamos dizer assim, para trabalhar com uma matemática um pouco mais avançada. E aí, nos anos iniciais, a gente acaba ficando com a parte de contagem, a parte de sequências, mas tem toda essa parte do sistema de numeração. Então, assim, é difícil ter um livro que eu possa indicar para vocês para pegar atividades, porque, em geral, os livros que eu tenho aqui, por exemplo, que eu até fui procurar para ter referência para vocês, acaba caindo numa matemática que não é do 1º ao 5º ano. Então, tem que mesmo a gente fazer uma pescada de alguns exemplos, porque senão a gente cai numa matemática mais avançada, né? Então, não teria como indicar um livro, né? E acaba falta esses problemas, faz. Às vezes a gente tem que procurar, a gente tem que se apropriar, usar os recursos que a gente tem. Escrever alguma coisa, né? E uma outra questão é que acaba ficando, né, o que está se constatando é que acaba marcado por uma história pobre, né, porque se limita a história dos números, né? Só isso, a história da matemática é muito mais do que isso. E isso também corrobora com uma visão de que a matemática é a parte da sociedade, que não tem essa vinculação, né? Que é uma coisa, como Caraça diz, neutra, pronta e acabada, né?
Então, acho que é uma questão para a gente pensar, né? O que é isso, né? Em relação a esses livros, a gente sabe que o trabalho do professor é árduo, né? Tem outras coisas, você tem muitas turmas. Então, se a gente tiver que, se o professor tiver que dar conta de ainda parar toda a sua dinâmica e procurar esses problemas, a tendência é que ele não trabalhe com esses problemas. Então, seria realmente bem-vindo que alguém se organizasse para pensar num material, em dicas. Isso pode até ser uma sugestão de alguém que queira estudar isso, fazer uma monografia, né? A história da matemática. Então, né, quem termina a pedagogia tem que fazer monografia, isso pode ser um caminho interessante, né, de buscar essas questões, né? Com certeza. Um bom tema de monografia. E análise de livro didático, né, é um ótimo tema também para, né, fazer algumas análises no livro, identificar, né, como é que são as abordagens e o que é necessário e propor, né, alguma coisa que possa complementar. Eu acho que é um caminho interessante para a monografia de final de curso, né? Mas é isso, Flávia, eu acho que a gente pode ir caminhando para encerrar, né? Eu acho que foi muito boa a sua fala, os elogios aqui são enormes, né? Acho que só tem elogio, né? Eu acho que eu, em nome da turma, dos outros professores, agradeço muito a sua vinda, a sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, conversando um pouco mais, né? Eu acho que, por mais que eu falasse com os meus alunos, eu não tenho a propriedade da sua fala, dos seus estudos, das suas pesquisas, né? Que traz a riqueza do trabalho, né? Foi muito bom. Bom, espero ter contribuído para o debate e convido também vocês a darem uma olhadinha lá na página do Dá Licença, que a gente também está com algumas atividades, né? Algumas lives em que a gente discute. Também convido outras pessoas para falar, não sou eu, sobre alguns temas que são de interesse também dos pedagogos, né, dos professores dos anos iniciais. E aí, especialmente, essa fala da Ruth, que a gente vai ter ainda no mês de setembro, e outras que já estão programadas. Então, convido vocês a darem uma olhadinha. Fico à disposição, deixei o meu e-mail também nos slides, aí eu mando para você. E aí, quem quiser alguma explicação, alguma dica desses materiais que eu consultei, aí pode me mandar uma mensagem, tá bom? Ok, Flávia. Agradeço de novo. Obrigada, Flavinha. Obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. Parabéns. Falar para meus alunos, nosso encontro quinta-feira, hein? Aos meus também. Temos encontro quinta-feira, tá bom? Beijo, então. Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada, Flávia. Obrigadão.